Estamos iniciando mais um programa Memória Viva. Hoje temos como convidado o educador, físico e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Raimundo Nonato Nunes. Raimundo Nonato Nunes é natural de Natal, 67 anos, bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-graduado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor da UFRN e coordenador dos programas Caminágua, Prática de Futebol para a Cidadania e Universidade na Escola, Escolinha de Futebol para crianças matriculadas na rede pública, autor de vários livros, entre eles Diário de uma Saga de uma Luta em Defesa da Universidade Pública, Futebol, Ciência e Educação, O Livro e o Livreiro, De Lero em Lero, Cartilha Laborativa no Ambiente de Trabalho, Saúde e Alimento e Movimento, Nado Crawl, Teoria e Prática e Diário de Saúde do Trabalho. Estão aqui conosco como convidados pelo professor Raimundo Nonato, Enio Ferreira de Miranda, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diretor dos Centros de Ciências da Saúde. Também conosco, João Bosco Teixeira, que é professor aposentado da Universidade de Brasília e psicanalista clínico. Professor Raimundo Nonato, é um prazer muito grande, Memória Viva, recebê-lo aqui, perfeito? E gostaríamos que o senhor ficasse à vontade para a gente iniciar esse bate-papo com o apoio dos dois professores, falando um pouco sobre a sua vida. Vamos começar lá da sua infância. A minha infância foi uma infância muito interessante, porque Natal, à época, né, era uma cidade provinciana, onde a gente... Lá em casa tinha um pé de guabiraba, tinha um pé de murici, né, genipapo, mamãe e vovó criavam galinha, né? Então, havia espaço para a gente jogar futebol com as crianças, não é? Enfim, era aquela cidade interior, não é, que estava na capital. Então, eu tive uma infância Natal assim, de muito... hoje, né, professor? Deus nos livre, guarde, né, dessa Natal. Professor Bosco parece que conviveu muito com o professor Raimundo, né, Bosco? Sim, convivemos. Inicialmente na escola 7 de setembro, que funcionava onde hoje existe a UNP da Seridó com a Floriano Peixoto. Depois no Ateneu Norte Rio Grandense, onde praticamos intensamente esporte, né? Raimundo foi sempre da equipe de futebol de salão, e eu com basquete e handebol. Sim. Né? Mas, além disso, tínhamos uma convivência muito grande, que era perto, morávamos próximos, né? Todo mundo era muito voltado para o desporto, né? Alguma característica assim que você lembra dele? Alguma travessura do professor Raimundo? Travessura tem várias, né? Mas deixa que ele conte, né? Mas tem um aspecto da personalidade de Raimundo que eu queria realçar. Conversamos ali, é que quando em um jogo, né, propriamente dito, ele tinha, por exemplo, o desejo positivo de vencer. Sim. E não de retirar o positivo do oponente, que o oponente tinha, né? E esse é um lado muito interessante da formação da personalidade de qualquer jovem que pratica desporto, né? Isso me chamava sempre a atenção. Você valora a vitória, mas valora quem foi o antagonista que não conseguiu a vitória, né? Você só tem uma grande vitória quando tem um bom adversário, né? Sim. Isso eu creio que Raimundo sempre demonstrou na prática. E professor Enio também conviveu com ele na infância, não? Eu não tive a aventura que Bosco Teixeira teve de conviver com Raimundo tão cedo, né? Sim. Porque eu era menino, Raimundo já era rapaz.
Mas eu me lembro bem de Raimundo, principalmente nos jogos de futebol de salão, que se concentravam todos no Palácio dos Esportes. Sim. E sempre me lembro, toda essa característica que Bosco descreveu muito bem, né? De Raimundo jogando futebol salão, sempre como um atleta muito entusiasta do esporte da bola pesada, como ainda era bola pesada o futebol de salão, que depois tornou-se futsal. Então eu passei a admirar Raimundo primeiramente como atleta, né? Embora sabia das proezas dele também pela cidade de Natal. Depois eu conheci Raimundo quando nós passamos no vestibular para fazermos o mesmo curso. Aliás, eu, ele e Bosco, na mesma turma, Sim. que foi a primeira turma de Educação Física da UFRN. E houve um fato hilário, já que você perguntou a Bosco, que foi o que me fez aproximar de Raimundo. Eu, como um menino pobre, eu morava na Vila Ferroviária, lá na fronteira das Rocas com a Ribeira. Sim, sim. E minha rua era uma rua sem saída e quando chovia ela alagava, ia de uma calçada a outra, né? De forma que a gente ficava praticamente ilhado. E um belo dia desse chuvoso, a rua toda cheia de água, e eu fui acordado às 6 horas da manhã, eu só não, toda a minha rua foi acordado com os gritos de Raimundo, que em cima do muro da casa em frente, já que ele não podia, tinha água, né? Ele gritava por mim. E ele até hoje, meu nome é Enio, ele me chama de Huguinho, que só ele sabe por quê. Eu não sei por que Raimundo me chama de Huguinho. E ele aos gritos me chamando, e eu saí assustado, e toda a rua acordou com aqueles gritos de Raimundo, que do outro lado do muro me convidava em alto e bom som para ir para os Jogos Universitários em Maceió, na condição de dirigente. Ei. Eu tenho 42 anos de administração universitária na UFRN. Sim, sim. E eu costumo dizer que minha experiência administrativa Começou lá. começou pelas mãos de Raimundo, como diretor de transportes Olha. da Federação Norte-Rio-Grandense de Desporto Universitário, FNDU. Levado que fui pelas mãos de Pronto, Raimundo. vamos chegar aí a duas perguntas que eu lhe faço. Primeiro, que o professor Bosco falou sobre futebol, né? Atleta, que o senhor era atleta, e ao mesmo tempo agora o do Enio. Conta pra gente como é que foi essa história. Olha, quando você se aproxima das pessoas, ou você permanece junto, ou você se afasta, Sim, né? sim. Geralmente, existe uma energia que a gente não sabe de onde vem, que nos atrai, né? Pergunta. Muitas vezes os modos das pessoas. Bom, enfim, uma coisa que... E não sei porquê, eu me afeiçoei muito a ele, sabe? Assim e tal. E então, algo que eu achava que era bom, né? Eu sempre trazia as pessoas que eu gostava junto, Perto, né? Porque não tem sentido você se deleitar de alguma coisa, né? Você sozinho. Não tem graça. Para mim não tem graça. Eu só gosto das coisas boas quando eu estou com mais gente, né? Eu digo que eu sou um inveterado dependente de pessoas. Adoro estar com as pessoas, sabe? Eu gosto de estar com as pessoas que me aprazem, né? Então, E essa parte do futebol de salão, como é que foi? Quando é que começou isso? O futebol de salão começou ainda no ginásio 7 de setembro, né? Por coincidência, né? Eu iniciei com Paulinho, irmão de Bel e Baíto, né? E aí, depois veio o Ateneu, Norte Rio Grandense, onde eu fiz parte da primeira seleção infantil e tal. E daí fui para o América Futebol Clube, né? Futebol Salão do América. No América eu tive a primeira decepção, porque eu sempre fui muito responsável, pelo menos nessa questão de treinamento. Esporte para mim era tudo. De horário, né? tudo. Então eu chegava mais cedo, eu treinava muito, eu nunca apresentei cansaço num jogo, entendeu? Eu nunca tive medo de jogar contra ninguém. E aí, mesmo participando de todos os treinamentos, quando chegou na hora de me colocar no jogo, o meu técnico era Arthurzinho, né? Me colocou na reserva. Eu fiquei louco e saí do banco. Eu já pulei e aí fui para a arquibancada. Foi o primeiro problema que eu tive com ele, assim, tal, né? E depois, mais na frente, aconteceu outro que, né? Exatamente por conta disso, porque não é que eu achasse que era o número 1, mas é que eu não merecia em função do que eu fazia e do que eu produzia, não é? Eu participei dos primeiros jogos universitários brasileiros
que eu participei foi em Fortaleza. Sim. Eu só tinha jogado em Macaíba. Nós jogamos contra as melhores equipes do Brasil, que era o Ceará, por exemplo, com o Kaká, com o Leonel. A nata do futebol de salão do Ceará, de São Paulo, Pernambuco. Resultado, as primeiras 3 partidas eu não joguei. Na 4ª partida em diante eu comecei a jogar, nunca mais saí. Né? E fui referência da equipe, porque eu nunca tive medo de jogar. E geralmente acontecia, vez por outra, o cara... É isso que Bosco falou do senhor, né? Que então, isso aí é uma coisa que eu sempre digo. Aliás, tudo que eu faço na vida, eu faço com convicção. Eu posso até estar errado, mas eu faço com convicção. Eu me entrego de corpo e alma. Não é? Aqui, universidade. Eu estou aqui durante as férias. Sim. Se eu não estiver em Natal, Sim. ninguém me vê aqui. Mas se eu estiver em Natal, eu estou aqui. Sim. Sempre tem alguma coisa e tal. Dentre elas, que eu estava falando para Bosco, o convívio que a gente tem com colegas de outras áreas, né? Digamos, a gente está... Eu sou bacharel em educação física, mas estou falando com um doutor em física. Uhum. Esse cara tem informações que eu não tive na minha formação. Então, eu estou enriquecendo. Troca o intercâmbio. Né? Então, eu estou enriquecendo. Então, a universidade, para mim, é uma escola, uma grande escola, né? Continua sendo e será até eu morrer, né? Além do bem-estar e das informações que a gente recebe dos estudantes. Uhum. Né? Não deixando de contar também com os funcionários, as pessoas que estão junto da gente. Sem eles, a gente não consegue desempenhar a nossa função e muitas vezes existem colegas professores que negam um boa noite, um bom dia, um cumprimento a um funcionário fora da universidade. Mas vamos voltar um pouquinho, que a gente pulou um pouco, mas vamos voltar lá na infância. Aí veio a adolescência, né? Aí o senhor morava onde aqui? Naquela época, da infância para a adolescência? Da infância à aborrecência e grande parte da idade adulta, eu residia ali em Petrópolis. Sim. Né? Ali perto do estádio Jornal Martini, por ali. Aí tinha o ginásio? Já não, o ginásio. O ginásio Silvio Pedrosa, foi de 1954 o ginásio Silvio Pedrosa. Aí você jogava bola. Aí jogava futebol de salão lá. E depois, como foi essa passagem do futebol de salão, vamos dizer assim, da adolescência, depois para a universidade, que também jogou, né? Pela Federação Federação Universitária? Jogos Isso. Universitários Brasileiros. Jogos Universitários Brasileiros. Quem falou agora, o Enio falou, aí eu me lembrei dos Jogos Universitários Brasileiros. Jogos Universitários Brasileiros. E ele foi nesse momento existe que mais, ele, né, professor? Existe. Hoje a concepção é diferente, não é mais formato. jogos. Antigamente, Nicolau, eram Jogos Universitários Brasileiros, que tinha a sigla JUBES. Isso. Hoje é Olimpíadas Universitárias Nacionais. Né? Com outro formato, porque antigamente, hoje as condições são bem melhores, né? Sim. Porque o Comitê Olímpico Brasileiro, ele recebe subsídio da loteria esportiva. Naquela e hoje época era a CBDU, Raimundo né? pode falar melhor, porque o Bosco, que viveram essa época, não é Bosco? Terrível, Aquela época com tudo sucateado, os atletas dormindo no chão, totalmente diferente. Eu acho que o professor Bosco da Universidade Brasileira lembra da FAUMB, né? Pronto, a FAUMB foi, eu acho que é igual a federação da universidade, né? Foi também. Então aí a parte jovem, né? Aí o senhor veio para cá, para a universidade e... Eu gostaria de frisar um fato muito interessante que aconteceu na minha vida, que se os jovens, todos os jovens que existem no mundo, ouvissem, iriam... meditar. Pensar, refletir. Mais algumas vezes em função do que fosse fazer. Olha, meu pai era juiz de direito. 2 irmãos procuradores de justiça, cara, a diferença de 19 anos. Então eu já nasci e saí pela orelha, quase que não saio. Só que o meu negócio era jogar futebol. Sim. Eu não gostava, eu não lia o Pato Donald. Tá? Eu não lia o Pato Donald. Né? Então... Era bola. Era bola. E eu era aprovado por debaixo da porta, ali. Quando chegou a época de vestibular, meu pai disse, e aí? Eu digo, papai, olha, tudo menos direito. Por quê? 2 razões. Primeiro, eu era despreparado. Sim. Eu não tinha condição de passar em vestibular nenhum. Eu não sei como passei, não sei. Até hoje eu digo. E quando jovem, assim, em torno de 12 anos, né? Todo mundo veraneava
e a gente não veraneava. Aí eu cheguei para o papai, por que a gente não veraneia na Idinha, na Ponta Negra, Correio que o Vale? Ele disse, meu filho, vá buscar um papel e um lápis. Aí eu corri, né? Abri. Trouxe o papel e o lápis. Aí ele disse, não dá. Eu digo, mas papai, olha, meu filho, seguinte. Quem era rico, pode. Quem casou com mulher rica, pode. Quem tirou na loteria, também. Agora, quem não está nesses 3 quadrantes é porque vem de sentença. Aí eu vim saber dessa história há 50 e tantos anos, né? Essa questão da venda de sentença. Então, por isso que a gente não tinha na casa na praia. Sim. Aí eu digo, comecei a valorizar mais ainda meu pai, né? Que era Deixou um lastro que ninguém consegue, não é, macular. E então, na questão do vestibular, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vou matar papai de vergonha, né? Porque meus irmãos passaram muito bem, tal, e eu rezei muito e fui agraciado, né? O Criador me deu a condição de... Lembrar que na universidade também o curso de Educação Física aqui só foi iniciar em 73. Então não havia o curso superior de Educação Física aqui. Quem queria fazer ia para Recife, né? Então o Raimundo deve ter passado por esse período também. Aí eu fiz, fiquei em Biologia. Porque eu tinha que fazer vestibular, não podia deixar de fazer, porque senão papai, né? Você depois é que transferiu. Aí depois é que eu fiz para Educação Física, né? Mas foi ótimo, porque o que eu tive de conhecimento, disciplinas tipo fisiologia mais aprofundada, histologia, sabe? Então, me deu um lastro fantástico, entendeu? Que acho que para mim foi de extrema valia. Bom, a gente vai dar uma paradinha, né? A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes.